Vamos lá. Bom dia a todos vocês, meninos e meninas. Aqui comigo, História Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal História Sem Fronteiras. E é um prazerão receber você aqui comigo. Hoje, na nossa aula de hoje, estamos recebendo aqui nossos alunos maravilhosos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Auxílio Anápolis 2020. É um prazer ter vocês aqui. Bom dia, primeiro ano! Bom dia. Bom dia! Bom dia! Dia! Bom dia, Derré, bom dia, Mariana, bom dia a todos vocês. Bom dia, Cauã, bom dia, Bizinoto, bom dia a todos vocês que nos acompanham no nosso canal, e que é sempre, né, Esther, bom dia, canal História Sem Fronteiras. É um prazer ter você aqui comigo. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre Grécia Antiga. Se você, né, é de outro país, de outra região, e se por incrível que pareça, passou por esse canal, seja bem-vindo ao Come, Ahlan, Sahlan. Bem-vindo, benvenuto, todo mundo aí, olá, seja bem-vindos. Vamos lá então, senhores, vamos começar nossa aula então sobre Grécia Antiga. E falar de Grécia Antiga, tatapume, como, olá em grego, tatapume. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho da Grécia Antiga. Beleza então. Senhores, aí aparece para vocês, na imagem, né, o que está aqui do lado, que é o Partenon. Bom, Partenon ele é um templo, né, construído religioso durante o período das guerras medopérsicas, durante o período de Péricles, né, na Liga de Delos, e aí se constrói esse palácio, né, esse templo religioso, em homenagem à deusa Atena. Tá? Atena é a deusa que vive na cabeça do seu pai, que é Zeus. Bom, antes da gente falar de tudo isso, da mitologia grega e tudo mais, vamos ver um pouquinho a localização aqui da Grécia Antiga? Vamos lá? Olha comigo do lado aí, embaixo, aí no seu mapa aí, aparece a Grécia Antiga. Eu tenho algumas regiões da Grécia Antiga. Tudo bem? Bom, falar de Grécia Antiga são 4 regiões marcantes. Vamos comigo aqui no mouse. Olha só. Eu tenho a Grécia do continente, Grécia continental, né? Chamada Grécia Balcânica, da Península Balcânica, Grécia, né, Asiática, que é onde é a Ásia Menor, a Turquia hoje, a Magna Grécia, que seria a região sul da Itália, pegando aqui a região que compreende a Sicília e a região da Calábria, sul da Itália, e a Grécia insular, que são as ilhas gregas, mais ou menos 1.600, 1.400, 1.500 ilhas que compõem esse arquipélago do Mar Egeu. Tudo bem? Bom, os mares aqui são Mar Mediterrâneo, Mar Adriático, Mar Egeu, tá? E o Mar Jônico, está nessa região aqui. São esses 4 mares que compreendem o território da Grécia. Aqui em cima você visualiza Atenas e aqui a região do Peloponeso, onde está Esparta. Então, a distância de Atenas e Esparta. Eu vejo na sua frente. O clima ao sul dessa região, né? O clima litorâneo. Ao norte, um clima temperado montanhoso. Ao norte, temperado montanhoso. Tudo bem? Vegetação litorânea mediterrânica. Vegetação de estepes, nas partes, né, dos vales. E vegetação montanhosa. Eu tenho, nesse litoral totalmente irregular, formado por um paredão de rochas. Tá? Então, é um mar rochoso. Também ele serve para portos naturais. Nós vamos ver isso no processo de ocupação dessa Grécia antiga. Aí. Bom, continuando, a história grega ela é dividida em 5 momentos históricos, que é o período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Aí tem um papiro, né, tem um pergaminho, melhor dizendo, contando a epopeia de Homero. Né? Essa epopeia foi pelo grande poeta Homero. Né? Ele vai contando as aventuras ali no mar Egeu, né? Dentre elas a de Ulisses
né, com a Odisseia. Eu espero que vocês já tenham visto sobre a Odisseia. Do, Eu tenho até esse do livro. Cavalo de Troia e tudo. Exatamente. Eu até tenho esse livro aqui na minha biblioteca aqui. Estou tentando ver se eu acho aqui no cantinho aqui. Bom, tá aqui nos meus livros, aqui é Odisseia. Tem que procurar ele, a primeira que eu olhei ele essa semana, né, a respeito da Odisseia. Você estava dando uma folheada. Aqui achei. Bom, tá aqui. Esse é o livro de Homero, a Odisseia. Falei que eu achava aqui, vou estar aqui para vocês. Então eu lembro, né, desse livro, ele é bem legal, deixa eu colocar ele aqui de volta. Bom, e aí falando um pouquinho dessa Grécia Antiga, a gente vai visualizando um pouquinho sobre o Homero, né, Grandes Pensadores, que é um poema, né, vai contando parte a parte da história grega, como que ocorre. É muito legal, a gente dá uma pensada nessa história grega, que é bem legal mesmo, tá? Uma hora, se você tiver a oportunidade, dê uma lida, vale a pena ler essa história da Odisseia. É bem legal, é fantástica, uma aventura fantástica sobre a Odisseia. Certinho, galera? Bom, continuando aqui no nosso material aqui de hoje, né? Vamos lá, bom, o período pré-homérico é o processo de fundação dessa região, né? A economia era uma economia comercial, né? Nessa parte do mar Egeu, a economia comercial, baseada no artesanato, em alguns momentos, e no comércio marítimo. No interior da Grécia, eu tenho ali uma produção, né, pastoril, criação de cabras, carneiros e vacas. Lembrando que tem uma pecuária, mas a alimentação não é a alimentação proteica à base de carne bovina, mas sim de cabras e carneiros, e também de carne de porco. Vaca e gado não era muito comum, porque o gado, primeiro, ele era a região inóspita. Então a produção de gado é mais difícil a criação. Região acidentada, eu falo ali próximo do litoral. E o gado é usado para transporte, né? Como o cavalo também é usado para transporte. Bom, na agricultura nós vamos ver o centeio, né? Que é um produto usado na alimentação. Centeio, aveia, trigo, tomate, uvas, ambrósia e mel. São os produtos usados no consumo. Alguém já ouviu falar dos titãs, a história dos titãs? Sim ou não? Sim. Bom, na mitologia grega tem até umas revistas que falam sobre mitologia grega, são 3 revistas, mas agora eu não consigo saber onde é que elas estão. Elas estão aqui nas minhas coisas aqui. É interessante falar que nós estamos falando dos titãs, né? Que são ali os principais elementos, né, da fundação da Terra, do firmamento, né, da origem da Terra, Gaia, e daí que vai surgir as divindades gregas. Bom, nós temos aí os povos do mar, chamados de povos pelascos ou pelágios, tá? Os povos do mar que vão habitando essa região, e as primeiras cidades, né, as primeiras histórias da Grécia, as cidades primitivas é a cidade da ilha de Creta e da ilha de Knossos, onde vai dar origem ao mito do Minotauro. Alguém já ouviu falar do mito do Minotauro? Sim ou não? Sim. Pode falar, pode falar. Se eu não me engano, envolvia um labirinto, onde que a pessoa entrava no centro de um Sim, Minotauro. sim. A filha... Bom, em outro momento eu vou contar essa história para vocês aí, que vai falar, né, da questão da origem do Minotauro. Em outro momento eu conto essa história para vocês. Tudo bem? Bom, senhores, nós estamos observando que a composição, né, o processo de migração para a região da Grécia Antiga, eu tenho os chamados povos indo-europeus, dentre eles os aqueus, dórios, eólios e jônios. Desses 4 povos que migraram, indo-europeus, que migraram para a Europa, eu tenho que ficar atento aos jônios, que é esses povos aqui, tudo bem? E aos povos dórios, que são esses aqui que aparecem para vocês. Tudo bem? Aqui são os eólios. Eu preciso dos dórios
e dos jônios. Por quê? Os dórios é onde vai dar origem ao povo espartano. A eles dão origem ao povo espartano, povo militar, dedicado à guerra, à honra, né? E os povos jônios são povos dedicados, né, à política, à filosofia, aos povos atenienses. Então, de uma certa maneira, vai se criar uma cultura. De um lado, povos dórios, né? É lógico, tem os eólios e os aqueus, mas os dórios são clássicos por conta da questão de Esparta, e, na outro lado, nós temos ali, né, na região norte da Grécia, ali, os jônios, né, a sociedade jônica, com relação à cultura ateniense, a questão das estátuas, dos palácios, né, da política, da filosofia, da matemática, da química, engenharia, né, dos teatros gregos, da literatura, da escultura. Ou seja, essa Grécia que você conhece hoje tem grande contribuição em Atenas. Bom, quando eu falo das primeiras organizações sociais na Grécia Antiga, ela começa com um indivíduo. Esse indivíduo tem uma família chamada de gênus. Ei, essa palavra gênus te lembra o quê? Gens, não é verdade? É a origem do ser humano, os genes humanos. Então aqui nós temos a genus ou genus, que é a família, que é composta por outro grupo de família chamado de frátria, e o conjunto de frátria ele é composto por uma tribo. Essa tribo tem um chefe chamado de basileu. E o representante da tribo lá na cidade de Atenas, né, esse basileu, é onde vai dar origem ao chamado deputado, hoje no Brasil, né, representante de um grupo de pessoas, né? E o conjunto de tribo é a chamada cidade ou demos. O trabalho nessa Grécia antiga era baseado, no primeiro momento, trabalho coletivo. Numa posteriori, vai surgir o trabalho escravo. E o que seria esse trabalho escravo? Qual a sua origem? Bom, o professor Ciro Flammarion, quando vai falar de sociedades antigas, né, principalmente a antiga clássica, então, Ciro Flammarion, ele faleceu em 2013 e é um grande doutor em história antiga pela Universidade do Rio de Janeiro, muito premiado, um brilhante professor, depois que procurou na internet, tem alguns vídeos, ele vai comentar sobre o Egito Antigo, sobre Grécia Antiga, nas palestras universitárias no Brasil inteiro. Doutor e professor Ciro Flammarion. Bom, no seu material, nos seus livros, nas suas publicações, quando ele fala de Grécia Antiga, ele vai fazendo uma referência ao seguinte, que no primeiro momento, na Grécia, as relações de trabalho ela era coletiva, em que todo mundo servia a um chefe guerreiro, a um chefe religioso, né, a um poder teocrático, mas que, ao longo do tempo, aos ataques aos vizinhos, ocorre um processo de escravidão fruto da guerra. Ou seja, quem perde a guerra vira escravo de quem ganha. E aí inicia um comércio de escravos em toda a Grécia. Num outro momento, eu já tenho a origem primária, que é a guerra. Os filhos desses escravos de guerra acabam se tornando escravos por conta de herança. Num outro momento da história da Grécia, já no período arcaico, início no período clássico, a Grécia tem várias situações complicadas, e dentre essas questões políticas, sociais e econômicas, há um fluxo migratório de pessoas, né? Acaba ocorrendo na Grécia também por volta do século do segundo milênio antes de Cristo, no ano 2000 antes de Cristo, um grande tsunami, pode-se dizer, uma maremoto gigante, e essa situação acarreta numa crise econômica grega. E aí as pessoas acabaram se endividando, porque não tinham condições de pagar suas dívidas, inaugurando, melhor dizendo,
a escravidão por dívida na Grécia Antiga. Bom, escravidão por dívida não é muito novidade nesse mundo antigo. Na Mesopotâmia já tinha, em alguns casos, escravidão por dívida, mas na Grécia é muito clássico essa escravidão por dívida, tudo bem? E ela vai se ampliando. Bom, o chefe político de cada cidade, ou de cada, o basileu, por exemplo, de uma tribo, ele tinha quais papéis? O papel político, militar, religioso e também jurídico. Tá? Ele julgava, não apenas sozinho, mas um grupo de anciãos auxiliava ele nesse processo de decisão ou de uma guerra, de uma batalha. Bom, o período pré-homérico grego, ele é marcado, por grandes aventuras, por histórias mitológicas em que a sociedade grega ela tem uma grande influência das divindades, em que a vida grega ela é controlada, ela é manipulada pelos interesses das sociedades, das relações entre o espírito religioso com as relações humanas. Então, tem esse controle, E é engraçado que quando a gente fala de mito grego, os deuses são humanos, Eles têm atitudes humanas, desejos humanos, eles sentem ódio, sentem amor, eles sentem prazer, eles sentem inveja um do outro, eles promovem a briga uns com os outros, e é engraçado que eles têm ações humanas. É engraçado como ocorre esse processo de construção da mitologia grega, Então, é uma personificação da vida cotidiana terrena no mundo espiritual, mitológico. Então, é interessante esse processo de construção da mitologia grega. No período homérico, como eu apresentei para vocês, nesse caso, esse livro aqui está falando da Odisseia, da Guerra de Troia, de Ulisses, da Guerra de Troia, esse livro que eu citei aqui para vocês. Bom, ela vai falar desse momento. A Ilíada apresenta a migração do povo indo-europeu na Grécia. E tendo como plano de fundo a Guerra de Troia. A Odisseia está falando do momento da Guerra de Troia em si. E nesse momento aparece Ulisses ou também Odisseu. É o mesmo nome, tudo bem? É o Odisseu. E ele é chamado pelos gregos para lutar contra os troianos e acaba desafiando Poseidon, E nesse desafio que ele faz a Poseidon, Poseidon acaba prendendo ele no mar Egeu durante 10 anos. E a sua esposa, da cidade de Ítaca, a sua esposa, ela é prometida, é feito um acordo quando ele deixa a cidade de Ítaca, de que durante 15 anos, se ele não voltasse da guerra, a esposa dele poderia, como ele era o chefe da cidade de Ítaca, ele poderia, a esposa dele poderia se casar. E uma das formas dela acabar adiando, ela viu que o tempo foi passando, o filho foi crescendo, e o Odisseu nada de voltar, o Ulisses nada de voltar para casa. Então, os homens da tribo querendo se tornar rei, os principais homens da cidade de Ítaca, então, pressionando ela então fala, olha, calma, homens, eu vou me casar com vocês, com um de vocês, mas primeiro eu preciso fazer uma coxa, e essa coxa é o símbolo, essa coberta é o símbolo da minha nova vida. E aí ela começa a fazer essa costura, nesse novelo de lã, e os homens vão vendo o que ela vai fazendo, e ela fala, assim que eu terminar essa coxa, eu vou me casar com algum de vocês, eu vou escolher um de vocês para casar. E aí ela começa, e vai indo. Quando ela percebe que o Ulisses não está chegando, ela então vai desmanchando o novelo durante a noite, para que os homens não vejam, e aí os homens vão ficando ali, encafifados, vão ficando preocupados, mas olha, minha filha, você até agora não terminou essa coxa, queremos casar, queremos cuidar da cidade. Ela, calma, homens, estou aqui costurando a coxa para o casamento. Na verdade, era uma forma de enrolar os principais
homens ali, os generais da cidade de Ítaca, né, para ver se Ulisses chega em casa. Bom, quer continuar essa história? Leia o livro A Odisseia ou assista o filme, tá? É bem legal. Bom, nesse período homérico, como eu havia dito a vocês, é o fortalecimento das cidades, né? Das cidades gregas, tudo bem? É esse fortalecimento dessas cidades gregas, né? E aí vai tendo as primeiras organizações, os primeiros clãs, as primeiras frátrias, né? E depois as primeiras tribos. Veja que os deuses na imagem, né? Em contato com os homens, sempre em contato com os homens. Uma perguntinha básica, como se chama o filho de um deus com o humano aqui na Terra, no mundo grego, no mito grego? Semideus. Semideus, ou também chamados de heróis, não é verdade? Os heróis gregos. Alguém já ouviu falar de um tal de Percy Jackson? Sim. Sim. Sim, né? Gente, ó, aquilo lá é uma criação cinematográfica, tá? É uma questão de uma criação, tudo bem? Mas vamos lá. Bom, nós vamos observando que as famílias vão crescendo, vão virando clãs, né? E esses clãs têm um chefe dessa Genos, é um homem mais velho, né, chamado patriarca. Ele que controla, que coordena toda a sua família, a sua sociedade. A sucessão da terra é de maneira hereditária, ou seja, agora começa uma divisão social no mundo grego. A terra daquela família, ela passa a ser controlada agora pelo filho mais velho. E isso vai gerando o quê? Um distanciamento, isso vai gerando uma segregação social e econômica. Surgimento, então, de uma nova classe, porque esses que vão herdando a terra também controlam a política. E aí vão dando origem a um chamado grupo específico, que é, né, o que nós chamamos de aristocracia. Bom, na contramão disso aí, enquanto vai se consolidando uma aristocracia, vai gerando um distanciamento social, né? Uma exclusão social, uma marginalização social, onde vai surgindo as outras camadas da sociedade grega, naquelas famílias, naquelas genos. Tudo bem? Bom, a sociedade grega ela era dividida, de modo geral, eupátridas, proprietários de terras, georgóis, pequenos proprietários de terras, e os tetas, os agregados. Tetas ou tetas, tá? Os agregados. Bom, turminha, no período arcaico vai se formando as grandes cidades gregas, como Atenas, Esparta, Corinto e Tebas, onde essas cidades se tornaram uma polis, né, onde tem um grupo de pessoas ali, um demo. Bom, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho da cidade de Esparta e um outro vídeo sobre a cidade de Atenas, Guerra do Peloponeso e por aí vai. Belezinha? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue o nosso trabalho no canal História Sem Fronteiras. Turma, foi um prazerão ter contato com vocês. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, galera! Tchau, Tchau. tchau.